Fala, Critica Brasil! Aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal do mesmo nome, Vitor Hugo Fernandes, né? Como vocês já sabem, o link fica sempre aqui embaixo para quem quiser conhecer. E bom, pessoal, hoje estou aqui para discutir o seguinte, né? Cresce o apoio, segundo as pesquisas, da população à esquerda no Brasil. Mais pessoas no Brasil se identificam como de esquerda. Essa é uma pesquisa do Datafolha agora recentemente, mostrando que quem defende a esquerda é 49% da população. 34% se identifica como sendo de direita e 17% se identifica como sendo de centro. Né? Cresceu o apoio da esquerda bastante nos últimos anos, na última pesquisa de 2017. Né? Vamos lembrar que a gente teve 40% da população que se identificava como de direita e 41% de esquerda, ou seja, um equilíbrio ali entre direita e esquerda. E agora você tem um predomínio das visões da população que se identifica como de esquerda no Brasil. Tem vários fatores que explicam isso, né? Essa pesquisa levou em consideração, né, temas como política de drogas, de armas, criminalidade, migração, homossexualidade, questão de impostos, né? E vamos lembrar também o seguinte, esses assuntos que foram os principais assuntos tratados nessa pesquisa não são questões econômicas, onde nós da esquerda nos saímos melhor. A população tem um senso comum esquerdista, defende as pautas de esquerda, né? No campo econômico. No campo dos costumes, a direita normalmente ganha o debate, né? Ganha o apoio da população. Então, se houvesse um foco maior dessa pesquisa aí nas pautas econômicas, provavelmente a esquerda teria um apoio maior ainda. Quando o assunto foi estritamente economia, 50% da população se identificou como sendo de esquerda e só 25% se identificou como sendo de direita. Né? Isso mostra que nós da esquerda temos o dobro de apoio, né, da população com relação à direita nas pautas econômicas. Né? Isso mostra para a gente o seguinte: o motivo pelo qual o Bolsonaro concentra o seu discurso na pauta dos costumes. Ele sabe que se falar de economia, perde voto. Ele sabe que se falar de economia, as pessoas vão perceber o tamanho da desgraça que é. E, aliás, o Bolsonaro é o responsável principal pelo aumento do apoio da esquerda. O governo dele é tão ruim, o Bolsonaro é tão estúpido, ele é tão sem noção, ele é tão incompetente, o governo dele é tão ruim para os pobres, que os pobres estão percebendo, né? E está crescendo o apoio à esquerda. Você vê nitidamente, né, entre quem apoia Bolsonaro, quem apoia o Lula, você tem os mais ricos apoiando o Bolsonaro e os mais pobres defendendo o Lula. O apoio que o Bolsonaro tem entre os mais pobres quase sempre é por ser evangélico. Né? Então você tem, tirando esse nicho da população, o Lula tem um apoio muito grande entre os mais pobres. Né? Ou seja, você tem um senso comum da população no campo econômico que é esquerdista. E a direita, sabendo disso, porque o Bolsonaro finge que não acredita em pesquisa para dizer, né, para não admitir que está em segundo lugar, que está perdendo. Mas ele acredita na pesquisa, tanto que, sabendo que o senso comum econômico da população é de esquerda, ele foca o seu discurso não no quesito econômico. Ele foca o seu discurso na pauta econômica. O Bolsonaro vai falar de drogas, vai falar de Deus, vai falar de família, vai falar de contra os direitos humanos, vai falar de tem que respeitar os seus pais, né? A propaganda eleitoral dele ridícula que tá passando aí, né, na televisão pra gente ver, falando em Deus, em pátria, e não sei o que, papapá. Um monte de coisa abstrata que no fim das contas não quer dizer nada. Né? Não quer dizer nada. E ele não foca esse discurso à toa, né? De forma aleatória. É uma estratégia discursiva. Se ele falar de economia, se ele falar do aumento da gasolina, se ele falar de inflação, se ele falar de pobreza, se ele falar de desigualdade, se ele falar das coisas reais que as pessoas vivem, vai ter um apoio menor, né, da população. Então, ele foca o seu discurso nas pautas dos costumes. Quando tem uma chacina, quando tem alguma coisa, o Bolsonaro vai falar, isso mesmo, tem que fazer isso, papapá. Tem até que evitar de usar determinadas palavras aqui, senão o YouTube pode, né, gerar problemas aqui com relação ao vídeo. Né? Então, Bolsonaro foca o seu discurso nesse tipo de coisa porque ele acredita nessa pesquisa aqui. E essa pesquisa mostra pra gente o seguinte, que nós da esquerda temos que focar o nosso discurso no econômico. Para fins de ganhar uma eleição, para fins eleitorais, e para nós que vamos precisar, que precisamos no nosso dia a dia conversar com um colega que pensa diferente de direito, porque a gente tem que discutir, gente. A gente tem que dialogar. Não tem para onde correr. Temos que ter essa paciência de falar com pessoas que pensam diferente de nós. É cansativo? É, extremamente cansativo. Eu faço isso, eu trabalho com política, dou aula de política, lido com política, faço vídeo de política, live de política, e cansa. Cansa falar sobre isso. Principalmente com quem vai rebater ali usando argumentos, às vezes com notícias falsas e tal. Só que, gente, debater política, estar numa sociedade é isso. A gente não pode simplesmente ignorar completamente os que pensam diferente de nós. Temos que dialogar. Tudo bem que tem uns fascistas que não têm condições, não dá para dialogar com eles. Mas aqueles que deram alguma abertura, temos que dialogar. E o foco do nosso discurso tem que ser as pautas econômicas.
As pautas identitárias, como o brasileiro é extremamente conservador, religioso, o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo, se a gente foca nesse discurso na questão LGBT, foco nesse discurso na questão de legalizar maconha, foco nesse discurso na questão da legalização, descriminalização do aborto, foco nesse discurso nas pautas, enfim, chamadas pautas polêmicas. Nesse quesito, a população tende a apoiar muito mais a direita, que a população brasileira é conservadora. E é por isso que Bolsonaro, inteligentemente, nesse quesito ele leva o discurso dele para essa pauta, onde ele sabe que ganha perante a população. Então nós temos aqui mostrar para a população o quanto que o governo Bolsonaro tem sido muito ruim no quesito econômico, o quanto que ele destruiu a economia brasileira, o quanto que a economia brasileira está mal, o quanto que privatizar a Eletrobras é uma desgraça para o povo brasileiro. Enquanto que a conta de luz vai aumentar em pelo menos 20%, segundo os estudos, quando for privatizada de fato a Eletrobras. O quanto que privatizar a Petrobras vai fazer com que o preço da gasolina aumente, portanto aumente o preço da comida, portanto aumente o preço do ônibus, portanto aumente o preço da gasolina, de tudo. Então, quando a gente foca o nosso discurso no campo econômico, a gente tende a atrair mais a população para a gente. Você pode reparar que o Lula foge das discussões das pautas econômicas e é uma atitude extremamente inteligente, porque nesse quesito a população tende a concordar com os conservadores. Então, mesmo que nós da esquerda defendamos determinadas pautas para fins de debate político-eleitoral, é inteligente que você evite determinados assuntos, porque nesse quesito a população não vai mudar de ideia em 3 meses. A visão da população com relação a legalizar aborto, a legalizar maconha, etc e tal, não vai mudar em alguns meses. Isso é construído ao longo da vida, é construído ao longo de séculos. Então, essa pauta tem que ter um peso menor. E eu acho que a esquerda erra muito ao centrar o seu discurso nesse tipo de pauta que é impopular. O ideal é que você se afaste desse tipo de discurso. Ou, quando for fazer, tente fazer da forma mais delicada possível, para não ferir as visões de mundo das pessoas, né? E outra, a esquerda também às vezes fala muito complicado, fala muito difícil, o que acaba afastando a população, né? A esquerda tem um discurso muito acadêmico. Afinal de contas, a maioria dos esquerdistas, né, tem uma origem econômica, de classe média, que é universitária. Então tende a utilizar um discurso mais formal, mais acadêmico, que às vezes as pessoas não entendem. Então, quanto mais fácil a gente falar, melhor. Eu estou aqui tentando falar o mais fácil possível. Nós, como for falarmos, né, conversar com um colega nosso de trabalho e tal, a gente tem que ter um linguajar acessível e mostrar as pautas econômicas. O quanto que a vida era melhor 10 anos atrás do que agora, quando a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome, a gente tem quase 120 milhões de pessoas em segurança alimentar. Esses dados precisam ser evidenciados. As pautas econômicas a gente pode fazer ao longo dos anos, né? As pautas identitárias, né? As pautas polêmicas. Agora, a gente tem que focar, o discurso na pauta econômica. É aí que a gente vai ganhar apoio e é aí que a gente vai ganhar eleição, aí é que a gente vai conseguir eleger uma bancada maior de esquerda e trazer a população para o nosso lado. Então, pode reparar, quando começa o debate eleitoral que for ter, o Bolsonaro vai sempre direcionar para a pauta dos costumes. Ou então vai ficar falando de corrupção, corrupção, corrupção. Porque ele não sabe falar da coisa econômica. Se ele falar da coisa econômica, vai perder voto, vai perder apoio. Então a gente da esquerda tem que fazer o contrário, levar o discurso para a pauta que interessa ao povo pobre que está passando necessidade, que é a pauta econômica. Pessoal, então é isso. Fico por aqui. Queria convidar vocês a ir lá, se inscrever, conhecer o meu canal também. O link para o meu canal fica aqui embaixo, né? Então, pedir para vocês curtirem, irem lá, se inscreverem, conhecer o canal, ver os outros vídeos. Minhas análises eu posto lá sempre aos domingos e às quartas-feiras, né? E faço live às vezes às quartas-feiras também. E curte também aqui o vídeo, comenta o vídeo, compartilha esse vídeo com seu amigo de esquerda que aí não sabe como que ele vai discutir, né, com os bolsominions ou com outras pessoas aí da direita, que a gente vai precisar, né, discutir isso, não só na eleição, né, mas para a vida inteira, porque política se faz o tempo inteiro, né, não só em época de eleição. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um abraço. Até semana que vem.